Bom dia, professores, gestores e queridos estudantes. Estamos aqui para mais uma formação do EMAI da Norte 1, a quinta formação EMAI da Diretoria Regional Norte 1. Sejam todos bem-vindos, desejamos que vocês tenham tido um bom descanso, boas férias e que possamos voltar para as nossas aulas presenciais com bastante esperança e fé. A nossa equipe da diretoria de ensino é o dirigente, o professor Flávio Dalera, a supervisora focal Márcia Marques e a diretora técnica Jussara de Lima. Os formadores dessa quinta edição do EMAI são Eliana Ferrarese, Noêmia Senzak, eu, Silmara Lavieri, Simone Ferreira. E contamos também com a participação de uma estudante do quinto ano da Escola Estadual Galdino Lopes Chaga, Lorena Zangari. Nós vamos retornar às nossas aulas presenciais e queremos contar com a presença de todos e desejamos profundamente que vocês estejam bem. A nossa pauta é retorno às aulas presenciais, acolhimento, tratamento da informação com a Simone, Eliana e Noêmia. O que é acolhimento? Por que nós devemos trabalhar o acolhimento? Por que é tão importante, tão falado esse tema? Trabalhar o acolhimento depois de um período de distanciamento social, de um período pandêmico, onde nós vivemos incertezas, se faz necessário. Porque nós, como eu já disse, nós vivemos incertezas, perdas e acreditamos que a esperança, a fé é que nos acolhe nesse momento. Acolhimento. Quais são os objetivos do acolhimento? Acolher os estudantes por meio do diálogo estabelecido entre seus pares. Acolher todos os educadores por meio do diálogo estabelecido pelos estudantes. Despertar nos estudantes princípios e valores essenciais para seus processos de formação e para o desenvolvimento de seus respectivos projetos de vida. Fortalecer os vínculos com a escola e as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós falamos de projeto de vida, devemos refletir. Quem é que não tem um projeto de vida? Quem de nós não temos? Todos nós temos um projeto de vida, desde os pequenos até os mais velhos, até os mais experientes. Vamos fazer uma reflexão de Cora Coralina, saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos no coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, abraço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela seja nem curta e nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Então vamos acolher ao outro, vamos ouvir, praticar a escuta ativa no acolhimento é extremamente importante, porque quando nós ouvimos o outro falar, nós estamos dando oportunidade para que ele descarregue tudo aquilo que aperta o seu peito, que incomoda o seu coração, tudo aquilo que faz com que ele venha se sentir triste. Então, se você não pode dar uma palavra, se você não tem uma palavra, ofereça o seu ombro, apenas escute. Você já estará acolhendo.
A vida é bela. Vamos exercer o otimismo. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Juntos somos mais fortes. É uma frase pronta, né? Mas que tem muita importância, porque uma cabeça pensante é bom. Imagine várias. Imagine nós usando essa força, essa inteligência para nos acolhermos, nos respeitarmos e valorizarmos a vida do outro. E saber também que a nossa vida está sendo valorizada. De que forma? Com respeito. Faça dos teus sonhos uns objetivos. O importante é sempre mantermos este espírito de amor ao próximo, valorização à vida, respeitarmos as diferenças, de mantermos a união e a sintonia, pois só assim chegaremos mais longe. Olha que coisa linda, né? Quando nós mantemos a união e a sintonia. Como se faz para manter a união? É você ouvir o que o outro tenha tanto a dizer. É você respeitar as diferenças. Que chato seria o mundo se fôssemos todos iguais, né? Se pensássemos todos da mesma maneira, no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora. Que bom que somos diferentes. Somos pretos, brancos, somos gordos, altos, magros, baixos, somos deficientes, somos vida, somos pessoas, somos seres humanos. Quando falamos de acolhimento, o que paramos para pensar? Quando nós olhamos para o outro. O acolhimento se faz necessário todos os dias, a todo tempo. Devemos ter um olhar humano, solidário, empático. E quando exercemos tudo isso, nós estamos também promovendo o acolhimento emocional, que é apoiar, aparar, estabelecer vínculos, estar disponível. O acolhimento emocional deve ser uma prática constante, inclusiva e interativa, natural, genuína, intrínseca ao contexto escolar. Só o professor deve acolher o aluno? Não. O professor precisa ser acolhido. Ele também passou por perdas, por incertezas, por angústias. Os gestores precisam ser acolhidos. Os funcionários da escola precisam ser acolhidos. Todos necessitamos de acolhimento. Então vamos olhar para o outro e vamos oferecer esse acolhimento tão importante, que é o emocional. Quais são os benefícios do acolhimento? Ele promove desenvolvimento das competências socioemocionais, fortalecimento de vínculos. Ele promove ambiente escolar mais saudável, identificação de expectativas e conflitos enfrentados pelos estudantes. Os estudantes, eles são vulneráveis, alguns, e eles precisam desse carinho. Eles precisam que sejamos resilientes, que promovemos nesse aluno uma condição de acreditar no amanhã. Ele precisa ser ouvido. E quando ele é ouvido e valorizado, ele se sente pertencente do âmbito escolar. Nós estamos vivendo um novo normal, né? Não deveríamos nos acostumar com isso. Mas é assim que estamos vivendo. Então, vai uma sugestão para cada um de vocês, professores, alunos, gestores, funcionários, para todos nós. Nós precisamos entender que o acolhimento deve ser praticado todos os dias. Nós precisamos entender um olhar triste, um olhar pedindo socorro, um olhar pedindo me ouve, me escuta, por favor. Eu quero falar. Nós precisamos entender isso. E dessa forma, nós estaremos fazendo com que o ambiente escolar seja saudável,
seja recíproco e verdadeiro. A escola pode desenvolver um canal de comunicação entre todos, alunos, pais, professores e toda a equipe escolar, para que haja um diálogo que proporcione um apoio mútuo no enfrentamento das dificuldades. As habilidades desse acolhimento do socioemocional, segundo a BNCC, é autoconhecimento, perseverança, curiosidade, autonomia, capacidade de superar fracassos. Olha que coisa linda e importante e não é difícil de nós praticarmos, de nós exercermos esse acolhimento. Quando você consegue enxergar o outro, não importa se esse outro é o professor, na sala dos professores, o aluno, na sala de aula, os gestores, os pais, esse outro, no olhar dele, na palavra dele ou no silêncio dele, ele está dizendo muita coisa. Se formos sensíveis, conseguimos entender o pedido dessa pessoa. Então, eu falo para você, por que devemos promover o acolhimento? Por que promover? Por que devemos acolher? O acolhimento é um ato. O acolhimento é um dos pilares para a constituição de uma relação de parceria. Além de constituir-se como elemento fundamental na rotina do trabalho pedagógico em diferentes espaços e tempos. A BNCC fala, ato de acolher, inclusive, está diretamente ligado às 4 competências de caráter socioemocional, em autonomia e responsabilidade. O acolhimento se apresenta ao se agir pessoal e coletivamente, com base em princípios democráticos, inclusivos, solidários e sustentáveis. Todo aquele que colhe deve ter habilidades de comunicação, de empatia, escuta ativa, amabilidade, responsabilidade, trabalho em grupo, gestão de tempo. Quando você trabalha, professor, o acolhimento com os estudantes em sua sala de aula, depois de um distanciamento, depois de um período tão crucial, tão triste que foi o Covid-19, de perdas, né, de entes queridos, de amigos, de pessoas próximas, acredito que consigamos ser resilientes. Quando nós paramos para ouvir, quando nós paramos para entender o que o outro quer dizer, nós já estamos promovendo a empatia e o acolhimento, que é tão importante. Vamos repetir isso. O acolhimento é só dia 2 de agosto, quando retornarmos no presencial? Não. O acolhimento é todos os dias. Podemos fazer uma semana de acolhimento. Quando você trabalha, professor, os conteúdos em sala de aula, e você para desenvolver um acolhimento, uma aula diferenciada, você não está perdendo, você não está atrasando o seu conteúdo. Ao contrário, quando você trabalha o acolhimento, a escuta ativa, você está ganhando. Por quê? Porque o seu aluno, ele vai perceber o quanto ele é importante em sala de aula, o quanto ele não é apenas mais um, mas ele é um ser, uma pessoa em especial, um indivíduo importante, com as suas características, com as suas diferenças, mas que é um ser importante para todos nós, que devemos valorizar. Então, eu digo a vocês, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. Nós perdemos amigos, vizinhos, parentes, vivemos
no isolamento, no distanciamento, vivemos com medo. Não sabemos o que vai acontecer. Mas eu costumo dizer que nós somos aquilo que a nossa mente determina. Se a nossa mente promover o medo, seremos medrosos. Nós temos que acreditar num amanhã melhor. Temos que acreditar que vai passar, tudo vai passar. Vamos acreditar. Agora eu passo a palavra para a nossa aluna do 5º ano da Escola Estadual Galdino Lopes Chaga, Lorena Zagari. Ela tem um recadinho para você, aluno, professor, gestor, pais, um recadinho importante sobre o acolhimento. Olá, meu nome é Lorena, tenho 10 anos, sou presidenta do Grêmio Estudantil da Escola Galdino Lopes Chagas e hoje vou falar um pouquinho sobre a importância do acolhimento nas voltas às aulas. O acolhimento, para mim, é um ato de acolher e ser acolhido. É uma maneira de receber o outro e de ser recebido, e mostrar o quanto a pessoa é importante. Eu gostaria de ser acolhida de uma forma bem alegre e divertida, onde posso me sentir feliz por estar voltando à escola. Eu gostaria que todos fossem acolhidos com muita alegria e amor, de forma que todos os estudantes se sintam felizes por estar retornando à escola. Nós, alunos e gremistas, podemos acolher nossos professores, funcionários e gestores da escola também pela passarela de boas-vindas e através do mural do recadinho, onde os alunos deverão escrever uma mensagem e depois colar no painel para que possa ser expressada a nossa gratidão a todos que fizeram o possível e o impossível por nós nesse momento que ficamos distantes. Nesse momento, podemos acolher nossos colegas com algumas sugestões, sendo elas: o amigo acolhedor. Cada representante de sala deverá usar um colete com o nome amigo acolhedor, onde os mesmos vão passar de sala em sala, lendo uma mensagem de acolhimento para os alunos e professores, e se colocando para a disposição dos alunos para o que precisarem. Outra sugestão é o varal dos sonhos. Essa dinâmica, o professor deverá entregar a cada aluno um desenho de uma camiseta e solicitar que escrevam um sonho ou desenhem um sonho. Todos penduram suas camisetas em um varal. Essa vai a minha sugestão. Como representante dos anos iniciais, gostaria de pedir a todos os diretores e professores que acolhessem seus alunos com muito amor e alegria, procurando demonstrar a eles como são muito importantes para a escola. Nesse retorno, as escolas podem fazer um painel das emoções com emojis, onde os professores podem solicitar que desenhem um emoji que represente seus sentimentos por estar retornando à escola, e depois o aluno irá colar no painel dos sentimentos. Tchau! Olá, sou PCNP dos anos iniciais Simone Ferreira. É um prazer estar com vocês novamente. Espero que todos e todas estejam bem, que o nosso segundo semestre seja de sucesso e muito produtivo. Um ótimo retorno, né, nessa nova fase aí de volta às aulas presenciais, né, gradual. Isso vai acontecer de forma gradual. Desejamos a todos e todas, professores, estudantes, todos os membros da escola, um excelente segundo semestre. Bom, para o nosso EMAI de hoje, vamos abordar o tema tratamento da informação. É um tema que atrai os estudantes, né? Tem uma boa aceitação por eles. E de um entendimento muito bom também, né? E dentro desse tema, nós podemos trabalhar várias habilidades.
Então, vamos lá. Para o tema de hoje, né, o tratamento da informação, vamos apresentar, né, as contribuições, né, sobre o tema de Kátia Stocco Smolli. Ela é doutora em Educação Matemática e coordenadora do Matema, Formação e Pesquisa, né, onde se trata aí do desenvolvimento de métodos pedagógicos de matemática. Kátia Stocco é uma grande pioneira aí em tudo que se refere a estudo de conceitos matemáticos, né? É bem conhecida aí no mundo acadêmico, né? É uma das pioneiras aí que trouxe a questão da matemática de uma forma significativa, lúdica, né, para o estudante. Então vamos lá. O mundo em que vivemos, ele é cheio de informações, e a maioria dessas informações, elas são veiculadas através do quê? Gráficos e tabelas. Então, a gente que assiste, né, jornal, telejornal diariamente, ou pega o jornal para ler, revistas, né, de assuntos aí da atualidade, a gente sempre se depara, né, com algum gráfico, alguma tabela. E segundo Kátia Smolli, coletar, organizar, descrever, representar, interpretar dados, assim como fazer inferências com base nos dados coletados, são habilidades importantes em uma sociedade baseada na tecnologia e na comunicação. Então, diante de tudo, né, que acontece aí no mundo, vários canais, né, de informações que nós temos atualmente, né, não só televisão, jornal impresso, revista, jornal eletrônico, revista eletrônica, né? O mundo é repleto de informações, né? Então, é necessário que a escola aborde, né, a questão do tratamento da informação como algo com que o estudante vai levar para a vida dele esse conhecimento, né? Então, a todo momento, ele vai se deparar com esse portador de informação, que é a tabela e o gráfico, né? Então, é de extrema importância, né, o trabalho, né, deste tema em sala de aula. Vamos lá. O ensino, né, da tabela e do gráfico, não só isso, mas como a maior parte aí dos conceitos matemáticos, vai lá da pré-escola, né, começa lá na pré-escola e estende-se aí até o final da escolarização, né? Então, o professor tem que estar atento aí, né, dentro do seu do ano e da série em que ele trabalha, como esses estudantes entendem e organizam todas as informações que ali, né, é posta para a gente o tempo todo. Então, como essas informações coletadas, qual a melhor forma de registro, né? É importante também trazer a temática para a sala de aula e trazer a sua importância, a sua relevância na sociedade. Então, o porquê aprender a ler e interpretar tabelas e gráficos? Qual é o sentido dessa ação? O que é importante para eu aprender? O porquê que eu tenho que me apropriar desse conhecimento? Então, sempre que, né, os professores, né, nós professores, nós abordamos um tema em sala de aula, nós temos que trazer a importância, né, deste conteúdo, o porquê eu vou estudar este tema, o que ele vai me ajudar na minha vida, né, na sociedade. Então, é sempre de extrema importância trazer a questão do porquê aprender algo.
Vamos lá. Em sala de aula, são diversas, infinitas as possibilidades de coleta de dados. Então, dentro do cotidiano escolar, não só ali do contexto escolar, mas algo que se estende até a casa do estudante, são assim inúmeras possibilidades aí de coleta de dados. Na sala de aula, o que podemos trazer? Mês de aniversário dos estudantes da turma, cor preferida, sabor de sorvete preferido, filmes preferidos, brincadeiras, esporte, animais, entre outros diversos. Pode-se também fazer uma pesquisa com algo relacionado à família, né? Qual é o prato preferido da família, né? Colocar em votação. Qual prato será preparado no domingo, né? Que é um dia aí que, né, basicamente aí todo mundo se reúne, né, para almoçar, enfim. Vamos fazer uma votação do prato que será feito no domingo. Então, o prato preferido da família, a sobremesa, o sabor do suco, né? Então, são colocar aí dentro, né, deste conhecimento algo relacionado à família também. Né? O professor pode estender a este leque até a família. O que os estudantes podem aprender? Então, quando a gente vem um tema, né, proposto ali no currículo, né, que é de extrema importância que o aluno saiba, né, a primeira coisa que devemos analisar aí, dentre, né, os objetivos, né, todos que cerca aí os conteúdos, o que o meu aluno irá aprender? Como eu posso, como professor mediador, qual é o meu papel mediante este conteúdo, como eu posso abordá-lo da maneira mais significativa possível, né? Então, não é só pegar o conteúdo e aplicar em sala porque está no currículo, né? Nós, enquanto professores, também temos que ter o cuidado, né, do porquê, né? O que a criança vai aprender, o que meu aluno vai aprender através desse conteúdo, né? Como professor mediador, como é que eu posso estar mediando, né, a questão de adquirir o conhecimento, de colocar em prática e de se apropriar dele, né? Então, é importante que o professor também faça essa reflexão. Não só o aluno, a gente trazer para o aluno a questão do o porquê que ele vai aprender aquele conteúdo, mas nós também precisamos fazer uma reflexão do que nós podemos trazer para o aluno. Dentro dos questionamentos, né, que o professor pode fazer em sala de aula, indagar a turma, né, dar voz para a turma, para eles dizerem para que serve o gráfico e a tabela, né? Dá uma prévia aí do assunto para eles, apresenta alguns, né, tipos de gráfico, tabelas, e aí eles vão falar, eles vão expor o conhecimento deles sobre o assunto, né? As dúvidas, né? As curiosidades que eles têm. Então, é importante entender para que serve a tabela, para que serve o gráfico, qual a função social deste portador, né? Então, a gente tem que sempre ter consciência de trazer a questão, né, da função social que aquele conteúdo vai me trazer. Quais informações podemos encontrar nos gráficos, né, nas tabelas, nesses portadores? Quais as dificuldades que encontraram em identificar as informações,
né? Teve algum desafio ali proposto que eles tiveram mais dificuldade? Então, deixá-los falar sobre, né? Então, a criança precisa expor o que ela sabe, a dificuldade, se ela entendeu o porquê daquele conteúdo, né? Então, deixar a criança falar, expor, né, sobre o assunto. E dentro, né, de várias habilidades aí que o conteúdo, o tema, ele nos possibilita desenvolver, né, os alunos eles aprendem a investigar, né? Porque o ato de construir tabela e gráfico é um ato de investigação, né? Ele vai investigar ali a cor preferida da turma dele, do amiguinho que senta do lado, da coleguinha que entrou na turma essa semana, né? Então, eles vão investigar. E o ato de investigar é um ato que traz conhecimento, raciocínio lógico, né? Posto ali para a turma, né, o gráfico, a tabela, todos os questionamentos, né, acerca deles, eles vão desenvolver o raciocínio lógico para responder, né, aquelas perguntas relacionadas ao gráfico e à tabela. Comunicação. Eles vão se comunicar, eles vão falar, eles vão ouvir, né? E aí, junto com essa comunicação, a gente consegue estabelecer aí, né, com a turma, a questão do respeito à opinião do próximo. Vou falar quando chegar a minha vez, vou ouvir o colega que está com a vez de falar, né? Então, essa questão da comunicação, né, saudável aí que a gente tem que instigar, né, no aluno, o conteúdo é bem propício, né, a essa atividade aí de comunicação. Percepção espacial. O aluno vai começar a entender que ele precisa delimitar espaço. Então, a construção do gráfico e da tabela vai propiciar ao aluno a ter essa noção. Ele vai ter lá a folha ou o quadro da classe, ele vai ter que entender que ele vai ter que prestar atenção no tamanho da letra que ele vai escrever, né? Do tamanho, né? Do gráfico que vai ser produzido. Então, ele vai começar a delimitar o espaço, né? Que ele tem para montar este gráfico. Resolução de problemas. O aluno, o estudante, ele se apropriando, né, do conhecimento aí, da coleta de dados, ele participando desse processo de coleta de dados, seja qual for o tema, ele se apropriando disso, ele facilmente vai resolver um problema, né, relacionado ao assunto. Então, o gráfico e a tabela é algo bem explícito, né? Ali é algo que ele consegue entender, né? E resolver os problemas ali proposto pelo professor. Interação. Eles vão interagir, eles vão fazer barulho, né? Eles vão produzir, né? Eles vão interar um com o outro. E através dessa interação, eles vão se conhecer, né? Olha, hoje eu descobri algo novo no meu colega que eu não sabia. Olha, hoje eu coloquei para os meus amigos, para os meus colegas, uma preferência minha, né? Seja cor, time de futebol, seja qualquer tema que está sendo feita essa coleta de dados, né? Então, essa interação também propicia aí um momento bem prazeroso da construção do conhecimento. Organização de informações. O estudante também ele vai começar a perceber que ele precisa organizar as informações, né? Que quando a professora, né, o professor propõe ali uma construção de um gráfico ali coletivo,
né? Ele vai começar a perceber, o professor vai começar a mediar ali a situação do que? Como podemos registrar, como vamos organizar, né, esses dados, onde é melhor, qual é a melhor forma de registro para todo mundo entender as informações coletadas. E o aluno também vai fazer a inferência, né? O professor pode aí colocar gráficos comparativos, né? Então, por exemplo, tá aí um tema já há bastante tempo, né? Um certo já tempo, sobre o Covid-19. Então, a professora pode colocar aí gráficos de número de habitantes de São Paulo, por exemplo, que já foram vacinados. Então, por exemplo, semana passada, 10 mil pessoas, né, dentro da faixa etária ali estabelecida, foram vacinadas. Esta semana, 10.500 pessoas. Então, olha lá, aumentou ou diminuiu o número de pessoas vacinadas, né? Qual a diferença da semana passada para essa, né? Quantas pessoas, né, já foram vacinadas ao todo, né? Então ele vai começar a criar ali, ele vai começar a fazer a inferência, né? Ele vai começar a perceber o que já aconteceu, o que está acontecendo, né? Através das informações do gráfico comparativo. Vamos lá. Apreciar diferentes gráficos. Na educação básica, os principais gráficos são de colunas ou barra e o de setores, que é o famoso pizza, né? E todo gráfico ele deve conter o seu título, título do eixo horizontal e eixo vertical, legenda e a fonte dos dados da pesquisa. Então, não pode ser um gráfico ali aleatório, né? Eu pinto as barras de acordo com a quantidade só, não coloco o título, nem a fonte, fica incompleto, né? Então, nós temos que propiciar o aluno a entender que tem a estrutura, né? Todo portador aí para leitura, né? Todo portador de informação tem a sua estrutura, né? Não é diferente do gráfico e a tabela, eles também têm a sua estrutura. Então, no próximo slide, vamos apreciar o gráfico de colunas ou de barras. Então, primeiro aqui, nós temos a tabela, e aí dentro dela vem o título, alimentos preferidos da turma. Então, olha lá, foi elencado 5 alimentos com o total de votos cada. Massa, 8 votos. Hambúrguer, 4 votos. Batata frita, 6 votos. Salgadinhos, 2 votos. E pizza, 10 votos. Nesta situação, aí nós vamos para o gráfico, nós temos aí o título, alimentos preferidos pelas crianças da turma. Nós temos aqui na barra a numeração de 0 a 10. Nós temos disposto as barras, né, ou coluna, com o nome de cada alimento, a fonte. A legenda, nós também podemos criar com os alunos, né? Já que é uma atividade, né, que trata aí de construção coletiva, né, nós podemos construir, né, a legenda junto com os estudantes. Gráfico de setores, né, o de pizza. Nós temos aqui a tabela, né, brincadeiras preferidas. Boneca, 6 votos. Esconder, 5 votos. Futebol, 4 votos. Pega-pega, 4 votos. E bicicleta, 10 votos.
Então, aqui fonte, segundo ano B, aí nós temos a legendinha aqui também, né, colorida aí de acordo com cada pedacinho, né, do gráfico. Neste caso aqui, nós não usamos a porcentagem, né? Porque se a gente pegar aí uma turminha do primeiro, segundo até terceiro ano, né, a questão da porcentagem ainda não está bem apropriado. Então, nós vamos aí pegar a proporção, né? Então, aqui, por exemplo, a boneca, 6 votos, né? Então, aí nós temos a parte que corresponde à quantidade 6. Esconder, 5. Futebol, né? 4. Pega-pega, 4. Bicicleta, 10. Então, dentro deste gráfico, aí nós podemos fazer várias indagações, vários questionamentos, né? Qual é o título do gráfico? Este gráfico é de setor ou é de barra? Qual a diferença dos dois gráficos? Qual você se apropriou melhor? Né? Qual você acha de mais fácil entendimento? Se você fosse montar um gráfico, qual você usaria? Né? E aí nós temos outras questões, a fonte, né, segundo o ano B. Né? Então, há várias possibilidades aí de trabalhar, né, o gráfico e a tabela. Então, professor, dê asas à imaginação, né, também. Podem aí explorar ao máximo, né, a questão aí do gráfico e da tabela. Nós elencamos aqui algumas habilidades que envolvem, né, tabelas gráficas, o tratamento da informação e alguma atividade do caderno do EMAI, né, para dar de exemplo aí, né, da habilidade e atividade. Então, a primeira habilidade é EF03MA27. Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada. Gráfico de barras ou colunas envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor, frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. Olha aí a palavra significativa de novo. Né? Então, a palavra-chave aí do nosso, né, o nosso objetivo aí é o quê? Aprendizado significativo. Então, essa atividade é do caderno do EMAI do terceiro ano, da página 39, do volume 1. Né? Aconteceu lá uma gincana, e aí vamos coletar os dados aí sobre a pontuação dos terceiros anos na gincana. Então, nós temos aí as turmas do terceiro A ao terceiro E e a pontuação de cada uma. E aí embaixo, né, é proposto para que os estudantes calculem e respondam as questões. Ok? Outra habilidade, EF01MA21. Ler dados expressos em tabelas, em gráficos de coluna simples. Caderno do EMAI, segundo ano, página 94. Então, aqui o título, né, do gráfico é Lazer preferido pelos estudantes do segundo ano. Então, tem aí tem o título, né? Tem aí o gráfico, bonitinho, né? E os questionamentos. Ai, perdão, passei o slide, mas tá na sequência.
E aí, nossa última habilidade, EF02MA23, realizar pesquisa escolhendo até 3 variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas, gráficos de coluna simples. Caderno do EMAI, segundo ano, página 66, do volume 1. Então, aqui, previamente, foi feito uma coleção, né, de tampinhas coloridas. Cada um trouxe de casa, outras a professora forneceu também. E aí montou os grupos, né, de 1 a 4 e 3 cores, verdes, azuis e brancas. Então, aqui tem o título, né, a ser colocado, né, pelos alunos coletivamente, né, ou cada grupo pode criar, né, um título para essa tabela e aí preencher, né, de acordo com as tampinhas que tem em mãos, com as cores. Aí, terminado de preencher o quadro, tem a fonte, né, que eles vão colocar, né, de onde foi coletado, né, da classe deles. E aí, preenchido o quadro, vão responder as perguntas. Quantas tampinhas verdes foram contadas? Quais foram as tampinhas azuis? Quantas foram as tampinhas azuis? Qual dos grupos contou a maior quantidade de tampinhas? Quantas foram? Esse grupo contou mais de 100 tampinhas, né? Então, aí eles vão utilizar, né, os dados, né, que eles coletaram lá em cima na tabela para responder as perguntas. E após essa atividade, pode-se fazer aí um gráfico, né, lógico, coletivamente, né, finalizado pela professora numa cartolina ou em outro papel que ela disponha, para que o gráfico seja exposto na classe, né, para maior visualização. Então, há várias possibilidades de gráficos e tabelas, né, e assim, sempre trabalhar de acordo com o propósito, né, do aprendizado significativo, né, trazer para a criança, para a sala de aula, a ludicidade, né, o concreto, que ela vivenciando, né, a criança vivenciando, ela aprende de uma forma melhor, ela aprende de uma forma significativa e que ela vai levar para a vida dela. Então, eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, do tema e construam com a turminha de vocês vários temas, tem várias possibilidades, né? Então, aproveitem esse tema para trabalhar bastante os conteúdos matemáticos, né? E sucesso para todo mundo. Fiquem tranquilos em relação a essas voltas às aulas, né? Esse retorno gradual, né? Que vai acontecer, que está acontecendo a partir de hoje, segunda-feira. E assim, confiamos, né? Que todos vão seguir os protocolos, todos vão fazer de tudo para dar certo. E estamos aí, contem conosco e até a próxima. Um abraço. Olá, aqui é a PCNP Noêmia, de Matemática, e eu vou dar continuidade nas informações que já foram tratadas até agora. Bom, então a gente vai destrinchar um pouquinho da importância de se entender o que é estatística, para que serve, né? Essa estatística que a gente ouve falar tanto nas mídias, nas redes sociais,
E o que é educação estatística? O que difere uma coisa da outra? Por que é importante ensinar a estatística no ensino fundamental? E o que é tratar essas informações de uma maneira fácil e que vocês consigam compreender e aplicar essas ações no conteúdo matemático nas aulas de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos destrinchar cada uma dessas questões, né, de uma maneira que a gente consiga entender o que é a estatística. A estatística, na verdade, é uma ciência humana que ela se apoia na matemática. Então, o que acontece? Muitas das pessoas falam, mas estatística é matemática. Não, ela é uma ciência humana. Nós utilizamos a estatística como um instrumento para que nós consigamos interpretar informações, dados, porcentagens, tabelas, gráficos. E aí, vamos ler um pouquinho esse quadro comigo. O que a estatística significa? Enquanto ciência, ela se refere ao conjunto de ferramentas para obter, resumir e extrair informações. Aí vocês vão me falar, mas que ferramentas são essas, Noêmia? É uma ferramenta, um alicate? Não, na verdade, quando a gente fala de ferramenta, são as informações que elas chegam a nós e que nós vamos fazer o quê? Tratar esses dados, de maneira que esses dados, elas encontrem dentro dessas informações padrões, respostas, dados numéricos, né? E aí, nesse caso, o texto continua dizendo, planejar levantamentos de dados ou delinear experimentos e comunicar resultados de pesquisas quantitativas. Então, a gente está trabalhando com dados quantitativos. Essas informações, depois, elas se tornam que interpretação qualitativa. Qual que é a importância desse estudo? Ela reside, ou melhor, ela mora, na verdade, no auxílio ao processo de uma pesquisa. Então, todos os dados estatísticos que vão chegar ao nosso conhecimento, elas têm o que é a importância de que a gente está fazendo pesquisa em alguma coisa. Estamos pesquisando, por exemplo, a quantidade de alunos da tua turma que gostam, por exemplo, de um sorvete de sabor de chocolate. E quantos que não gostam? Essas informações parecem ser pequenas, né? Só que é a partir dessas coletas de dados que nós conseguimos trabalhar, na verdade, tabelas, preferências, informações. Mas para quê? Eu vou explicar mais lá na frente, na parte da educação estatística. Agora, verifiquem esse quadrinho, é um jogo de boliche. Ele foi retirado de uma revista chamada SBEM, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que trata de todos os assuntos da área da matemática. Ele foi feito com quadradinhos. Vocês ouvem falar muito do material dourado. Tem muito professor que faz os quadradinhos no EVA. Nesse caso, foi feito em EVA e foi solicitado que essas crianças aqui, elas fizessem o quê? As partidas de jogo de boliche. Uma brincadeira na sala de aula, né? Que foi se tornando uma tabela. Então, se vocês olharem, ó, a quantidade de vezes que foi jogada, o número de participantes e a quantidade de pinos que elas conseguiram derrubar. Então, isso é uma tabelinha simples e é uma informação viva do que é o quê? Tratar uma informação na educação estatística nos anos iniciais. Bom, agora vamos falar um pouquinho das habilidades que devem ser atendidas nos anos iniciais. Gente, quando a gente fala de ser atendida, não são todas as habilidades que vão ser contempladas. São sugestões, elas estão o quê? Na Base Nacional Comum Curricular, no nosso currículo paulista, nas habilidades essenciais. Mas aqui está se fazendo a junção do que é uma sugestão de atendimento dessas habilidades, tá? Então, assim, a primeira do primeiro ano será a leitura de tabelas estatísticas, gráficos. O que é essa leitura? O aluno conseguir verificar que uma barra é maior em relação à outra. Isso já é uma grande interpretação dessas tabelas. No segundo ano, comparar as informações dessas pesquisas. Conseguir interpretar que, por exemplo, a turma A do primeiro ano gosta mais de doce, né, do que a turma B. Nessa mesma tabela. Então, a evolução desse conteúdo, ela vai melhorando, ou melhor, modificando as informações que elas vão sendo tratadas. No terceiro ano, resolver problema, leitura, interpretação e comparação de dados, realização de pesquisa. Já no terceiro ano, as crianças conseguem, com uma simples pergunta que é oferecida a eles, que eles cheguem em casa e façam uma mini pesquisa com seus familiares, com as pessoas com quem elas convivem. Por exemplo, elas podem pesquisar
o consumo de café que cada pessoa ela faz durante o dia. Uma criança do 3º ano, ela tem condição de criar uma pequena tabela no caderno e perguntar assim: pai, avô, vizinho, senhora, senhor, quantos cafés a senhora toma? E criar uma tabela dizendo se toma o café ou não. Já é uma coleta de dados iniciais, né? No 4º ano, elaboração e resolução de problemas que envolvam o consumo, aí nesse caso ético, consciente e responsável. Já é um trabalho mais elaborado do que do 3º ano. Realização de pesquisas sobre várias categorias e numéricas. Aí o café foi um exemplo que eu estou passando para que a criança possa se comunicar com pessoas do seu ambiente. Mas já no 4º ano, ela conseguiria, por exemplo, ir ao mercado junto com o adulto e, com o apoio dessa pessoa, fazer pesquisa de preço. Ou melhor, comparar, por exemplo, o preço de um sabão em pó maior, né, de embalagem maior, de 900 gramas ou de 1 quilo, em relação ao mesmo sabão, do mesmo material, de meio quilo. Fazer essa comparação. O valor também do quilo do café em relação ao café de 1 quilo com relação ao café de meio quilo e de 250 gramas. Fazer comparações entre vários tipos de produtos dentro do meio que ela vive seriam possibilidades importantes no caso do 4º ano. No 5º ano, além de toda essa parte que o aluno vem trazendo, né, como acúmulo de informações e conhecimento prévio, ele poderia interpretar e produzir texto. Aí ele já passaria a elaborar outros problemas que eles poderiam, inclusive, fazer pesquisa em conjunto. O próprio aluno do 5º ano ofereceria questões e começaria a fazer o quê? Um questionamento do porquê. Por que tais pessoas consomem mais café e outras menos café? Por que eu gosto mais de doce e outro gosta menos? Quantos chicletes eu consumo? Eu como muita bala? O refrigerante é um produto consumido no meio em que eu estou. Então, assim, trazer questões do dia a dia. Eu trago café, refrigerante e coisas assim, porque são produtos que estão mais acessíveis à criança e respeitando totalmente a questão ética e socioeconômica de cada família, tá bom? São pequenas sugestões, mas você, como professor, pode estar trazendo qualquer outro instrumento, qualquer outra pergunta, qualquer outra questão que se adapte à tua realidade escolar. Então, agora vamos destrinchar o entendimento e a compreensão do que é educação estatística. A educação estatística, ela está centrada no estudo da compreensão de como as pessoas trabalham, elas desenvolvem, elas aprendem estatística. Por quê? Porque elas vão envolvendo os aspectos cognitivos, afetivos e o desenvolvimento de uma abordagem didática de materiais de ensino. O que são essas abordagens didáticas? Vai depender de como que o professor, ele instrumentaliza o aluno. Instrumentalizar o aluno é levar essa informação para que o aluno ele consiga compreender os dados coletados. Então, assim, quando se fala em abordagem didática, o professor pode usar qualquer instrumento. Na verdade, quando se fala em ferramenta, o professor também é uma importante ferramenta. O aluno, ele faz o quê? Parte desse processo como um todo. Ou seja, o aluno ele pode coletar dados através do quê? Da instrumentalização que esse professor oferece de informações, para que esse aluno compreenda para que ele está fazendo essa pesquisa, para que ele está se educando estatisticamente, porque o objetivo é fazer com que a criança, que ela compreenda esse tratamento da informação, ela possa o quê? Desenvolver futuramente a lógica da compreensão de tais informações. Nos anos iniciais, essas informações são coletas de dados pequenos, números bem pequenininhos, mas quando eles vão desenvolvendo o seu desenvolvimento escolar, essas informações vão sendo tratadas de uma maneira diferente. Por isso que é muito importante que a educação estatística ela esteja o quê? Envolvida, ela esteja residente junto com outras áreas do conhecimento, que é a educação matemática, a psicologia, inclusive, a pedagogia, a filosofia, a matemática aplicada como um todo, a matemática pura, além da própria estatística. Então, assim, na verdade,
A estatística ela está em todas as áreas do conhecimento, por isso que eu disse no início, ela não é uma matéria ou um conteúdo somente de matemática. Ela trabalha o quê? Com as razões humanas, ela trabalha com as informações e principalmente com o comportamento das pessoas, os gostos que elas têm, os dados que acontecem. Então, se vocês observarem, vocês que são professores, são formadores, quando a gente pega uma notícia na TV e verifica, os dados estatísticos estão apresentando o número de pessoas que estão vivendo cada vez mais. Isso é uma informação que foi coletada em algumas cidades, grandes capitais, e essa informação foi tratada para ser inferenciada, ou melhor, analisada depois de ter sido feito todo esse tratamento dessa informação. É lógico que é uma maneira simplista de trazer a educação estatística aqui, mas a educação estatística é fazer com que o aluno compreenda essas informações desde cedo, tá bom? Então, a gente precisa tirar um pouco desse mito que vem sendo carregado durante os anos, que estatística não se ensina para os pequenos. É possível se ensinar, depende da abordagem didática que cada professor vai estar adotando em relação às suas aulas, suas estratégias. É muito importante que se ofereça o tratamento da informação, porque o aluno ele consegue futuramente, além de tudo, desenvolver a parte cognitiva, mas principalmente o raciocínio lógico e a interpretação desses dados que são apresentados em tabelas cada vez mais complexas no decorrer da educação dele, da sua própria formação escolar. Bom, agora vamos falar por que é importante ensinar estatística desde os anos iniciais do ensino fundamental. O trabalho com estatística dentro da escola, ele proporciona o desenvolvimento do pensamento estatístico, além de desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento algébrico, a vivência de um trabalho interdisciplinar e as diversas possibilidades que abordam temas diferentes, dentro do contexto escolar. O pensamento estatístico amplia as formas de pensar, valorizando o mundo das incertezas. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, o aluno acostumado a um pensamento determinístico. O que é um pensamento determinístico? Ele acredita que determinada situação é real para todas as situações, ou seja, quando o aluno pensa, por exemplo, que algo é um fato, ele tende a uma tendência a aceitar como certa qualquer previsão. Ou seja, vamos dar um exemplo. Na turminha lá do 2º ano do ensino fundamental, se o aluno faz a pergunta, quem tem medo de escuro? Todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu tenho medo de escuro. Então, ele vai entender que toda a humanidade como um todo terá medo de escuro. Só que ele vai notar que as pessoas não têm todas elas 100% a frequência, ou melhor, esse determinismo. Então, quando se faz uma pesquisa com outras idades, outras pessoas e outras situações, esse dado que o aluno ele entende como sendo uma verdade, ele cai por terra. E essa é uma das importantes armas que a gente tem, ou ferramentas, arma é muito pesado, ferramenta desse trabalho estatístico. Porque quando a pessoa entende que o determinismo é a única resposta, é uma forma muito perigosa de se tabular dados ou informações. Por quê? Quando nós temos o determinismo, aquilo se torna uma verdade, e algumas verdades se tornam crenças totalmente inatingíveis e inabaláveis, na questão de que a gente não consegue fazer com que o outro entenda que aquela informação determinística ela não é uma verdade. Então, assim, essa tendência a aceitar como certa previsão de um único resultado, a partir da frequência de um maior evento, ela é muito perigosa. Então, a estatística está aí para mostrar para as pessoas que nem tudo que a gente recebe como informação é uma informação 100% verdadeira, ok? Bom, agora vamos falar o que é tratar essa informação, Então, o que é o tratamento da informação? O tratamento da informação, ela está dentro da estatística como o quê? Fazendo parte do meio do bloco dessas informações. Quando a gente fala de bloco, é porque dentro dos parâmetros curriculares nacionais, existem os blocos separados do conteúdo matemático, e o tratamento da informação está dentro da nossa disciplina. Então, o que acontece? Ela é uma forma de estudarmos, coletarmos os dados, separarmos, ajuntarmos, e aí essa informação, ela acaba tendo o quê? Uma forma especial de estudarmos e analisarmos esses dados.
uma vez que ela tem o quê? Uma natureza estatística. E por ter uma natureza estatística, ela possibilita o quê? Trabalhar a matemática com todas as áreas, como já foi dito anteriormente nos anteriores slides. Então, o ensino de estatística, dentro desse modelo que ele está separado, ele pode se constituir em um instrumento de base para a formação de uma atitude crítica diante dessas questões que vão aparecendo, vão sendo analisadas. São questões sociais, políticas, culturais e científicas que a gente tem no momento, né? Hoje, o que mais se fala é a respeito da nossa nova variante, em relação à vacina, quantas cidades foram vacinadas, qual é o número de populações que estão vacinadas, o número de pessoas idosas que já foram contempladas com as vacinas, o número de pessoas que estão ou não internadas. Essas são informações estatísticas que vão aparecendo no transcorrer do dia a dia. E aí o que acontece? Nesse quadrinho vermelho está escrito assim: segundo os parâmetros curriculares nacionais, a finalidade do bloco do tratamento da informação é levar o aluno a construir procedimentos que possibilitem a ele coletar, organizar e comunicar esses dados. Coletar, aí ficam as diversas sugestões, né, que foi passado anteriormente, e aí o professor trabalha com a liberdade que ele tem. E organizar esses dados, vocês podem organizar da melhor maneira que vocês acharem mais pertinente. O que é a comunicação dos dados? Isso eu acho um fato muito importante. Comunicar vamos dizer, nós temos um grupo de alunos que estão fazendo determinada pergunta, pesquisa, e eles trouxeram essas informações. Aí o professor pega uma folha de papel cartolina, ou vai ao quadro, ou solicita que eles escrevam no caderno, né, por causa agora do distanciamento. Então, você pode pegar 4 alunos e cada um traz uma informação. Uma outra pessoa com distanciamento vai à lousa e faz o quê? A coleta desses dados. O que é essa comunicação? Então, é uma sugestão. O aluno André trouxe 10 pessoas que ele pesquisou que gostam de café. Das 10 pessoas, ele percebeu que 2 gostam de café com leite e as outras 8 café puro. Então, esses dados vão ser o quê? Colocados em algum lugar, e essa comunicação tem que acontecer. Porque, gente, não adianta você trabalhar com pesquisa, tratamento da informação, trazer coleta de dados, sem que esses dados eles não possam ser compartilhados. Então, essa comunicação ela é muito importante. Como ela vai ser feita, vai depender da adaptação que cada professor vai ter em relação ao currículo. Como, por exemplo, você pode utilizar uma tabela, professor, pedir que o aluno crie uma tabela, gráficos e representações. Fica ao seu critério. Eu já vi gráficos, pessoal, com frutas, com animais. Os alunos chegaram a desenvolver um gráfico em relação ao tamanho, né, de mamíferos, que eles sabem fazer a diferença, mesmo que comparativamente com figuras e desenhos inanimados, eles conseguem comparar o tamanho de uma abelha em relação ao tamanho de um elefante. Então, esses gráficos e representações ficam ao critério do professor. E que aparecem o quê? De uma forma frequente, né, no cotidiano. Você pode estar trabalhando com cálculo de medidas de tendência central. O que é medida de tendência central? Aqueles gráficos que você tem sempre a parte mais alta do gráfico e vem o quê? Uma curva. Então, essa medida é central. Se você fizer uma pesquisa com seus alunos, os números de crianças que gostam de sorvete, por exemplo, provavelmente a tua curva da medida central vai ser alta, o topo vai ser alto, porque a maior parte das crianças gosta de sorvete. Vai ter uma ou outra que talvez não curta. Se você agregar dentro da pesquisa de sorvete sabores, aí sim você vai ter uma curva alta em determinados sabores e baixa em outras, porque a maioria das crianças adora chocolate, sabores assim que são mais palatáveis, né? Então, esse é uma maneira de você fazer a observação, fazer uma análise desses fatos e das relações desses acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia. E é isso, gente. Tratamento da informação não é algo difícil de trabalhar. É agradável, inclusive, é uma coisa bem importante de se fazer agora. Ficam as sugestões e aí ficam as dicas para que você, professor, tenha a liberdade de estar trabalhando com questões e perguntas do dia a dia. Agora, uma sugestão. Professor, usem perguntas fáceis, né, curtas, nada muito elaborado para os anos iniciais. Deixe para que eles comecem a desenvolver algumas questões e questionamentos no 5º ano, mas do 1º ao 4º é muito importante que eles entendam tabelas, gráficos,
na parte do gráfico mais alta, menor, fazer comparações de tamanho, medidas, inclusive é pertinente trabalhar com todos os outros conteúdos matemáticos, ok? Fica a dica e espero que nós estejamos ajudando vocês. Uma das questões que sempre são colocadas é em relação ao tipo de problema e tipo de perguntas que o professor pode estar elaborando junto com os alunos. Então, na regência da aula, geralmente o professor traz essa abordagem didática com perguntas que ele possa o quê? Oferecer para o aluno e o aluno consiga trazer essas informações importantes, as perguntas que estão sendo oferecidas naquele momento. Só que assim, gente, é preciso tomar um certo cuidado com o que a gente acha, eu acho que, ou o achismo das hipóteses verdadeiras, né? Por quê? Porque assim, hipótese é uma afirmação, é uma afirmativa elaborada e que será colocada à prova, de maneira que você pode ter uma resposta positiva ou não. Então, o que acontece? É importante vocês levantarem problemas possíveis de serem respondidas, investigadas. Eu trouxe 3 perguntas simples aqui, que são, por exemplo, para todos os alunos de uma turma, o transporte público funciona sem atrasos? A maioria vai falar que não, mas pode ser que um ou outro diga não. Na rua em que eu moro, no bairro em que eu resido, o transporte nunca atrasa. Aí outra pergunta, todas as sementes germinam quando plantadas? Se a gente compra um saquinho de sementes de alface, por exemplo, e coloca lá na terra para germinar, será que todas essas sementes vão germinar? Então, assim, são perguntas bacanas. Vocês podem, inclusive, fazer aquele teste do feijão, né? Que todo professor faz nos anos iniciais, colocar aquele feijão num copinho, um copinho de água, plástico, com algodão, molhar e colocar as sementes. E, inclusive, fazer o teste. Coloque 20 sementinhas e vejam se as 20 sementes germinaram de maneira correta. Ou, para quebrar essa hipótese positiva 100%, o professor pode colocar metade de uma semente. Ele saberá que aquela metade de semente não germinará, mas ela não deixa de ser uma semente. E outra pergunta fácil, os meninos são sempre mais altos do que as meninas? São questões assim que vão sendo trazidas. Há uma lenda, uma crença social de que os homens são maiores que as mulheres, mas isso não é regra. Então, era importante fazer esse tipo de investigação em sala de aula, inclusive que o professor pudesse medir ou que cada aluno dissesse assim, eu tenho tal medida, tenho 1 metro e tanto, 1,27 centímetros, e aí criar uma tabela. Aí sim vocês poderiam verificar se naquela turma em que o professor está ministrando a aula, os alunos que estão presentes ou todos os alunos que regem aquela turma têm o quê? Alturas equivalentes? Quantos alunos meninos são mais altos do que as meninas? Inclusive comparar medidas de altura em relação à idade, inclusive em relação ao peso. E existem várias perguntas que vocês podem estar trabalhando com eles. Quais os alunos que gostam da cor azul? Quem gosta mais da cor amarela? O que o amarelo lembra? Tipo de flores que o amarelo pode estar representando? Aí vocês podem perguntar em relação às cores. Vocês já viram alguma flor azul? Aí eles vão falar, já vi uma flor assim, assada, já vi uma violeta, azul, roxa, comparar tonalidades de cores. E tudo que é tipo de pergunta que sejam fáceis da própria vivência da idade escolar desses alunos. Bom, as dicas estão aí, os problemas e perguntas são elaborados pelo professor e cada vez mais, conforme eles vão desenvolvendo a sua capacidade cognitiva de aprendizagem, essas perguntas podem ser elaboradas de maneira mais complexa, sim. E os professores, aproveitando essa coleta de dados, fazem uma inferência e analisar esses dados. É bem bacana, seria um bom recurso de discussão em aula, de tratar uma informação, de comparar e desenvolver, acima de tudo, a criticidade desse aluno que você tem em aula. Espero que vocês tenham gostado e no próximo material nós vamos estar trabalhando com o tratamento da informação de maneira mais abrangente, com outras questões, assim, práticas de serem aplicadas no dia a dia. Até a próxima! Uma das questões que sempre são colocadas em relação ao tipo de problema e tipo de perguntas que o professor pode estar elaborando junto com os alunos. Então,
na regência da aula, geralmente o professor traz essa abordagem didática com perguntas que ele possa o quê? Oferecer para o aluno e o aluno consiga trazer essas informações importantes, as perguntas que estão sendo oferecidas naquele momento. Só que assim, gente, é preciso tomar um certo cuidado com o que a gente acha, eu acho que, ou o achismo das hipóteses verdadeiras, né? Por quê? Porque assim, hipótese é uma afirmação. É uma afirmativa elaborada que será colocada à prova, de maneira que você pode ter uma resposta positiva ou não. Então, o que acontece? É importante vocês levantarem problemas possíveis de serem respondidas, investigadas. Eu trouxe 3 perguntas simples aqui, que são, por exemplo, para todos os alunos de uma turma, o transporte público funciona sem atrasos? A maioria vai falar que não, mas pode ser que um ou outro diga não. Na rua em que eu moro, no bairro em que eu resido, o transporte nunca atrasa. Aí outra pergunta, todas as sementes germinam quando plantadas? Se a gente compra um saquinho de sementes de alface, por exemplo, e coloca lá na terra para germinar, será que todas essas sementes vão germinar? Então, assim, são perguntas bacanas. Vocês podem, inclusive, fazer aquele teste do feijão, né? Que todo professor faz nos anos iniciais, colocar aquele feijão num copinho, um copinho de água, plástico, com algodão, molhar e colocar as sementes. E, inclusive, fazer o teste. Coloque 20 sementinhas e vejam se as 20 sementes germinaram de maneira correta. Ou, para quebrar essa hipótese positiva 100%, o professor pode colocar metade de uma semente. Ele saberá que aquela metade de semente não germinará, mas ela não deixa de ser uma semente. E outra pergunta fácil, os meninos são sempre mais altos do que as meninas? São questões assim que vão sendo trazidas. Há uma lenda, uma crença social de que os homens são maiores que as mulheres, mas isso não é regra. Então era importante fazer esse tipo de investigação em sala de aula, inclusive que o professor pudesse medir ou que cada aluno dissesse assim, eu tenho tal medida, tenho 1 metro e tanto, 1,27 centímetros, e aí criar uma tabela. Aí sim vocês poderiam verificar se naquela turma em que o professor está ministrando a aula, os alunos que estão presentes ou todos os alunos que regem aquela turma têm o quê? Alturas equivalentes? Quantos alunos meninos são mais altos do que as meninas? Inclusive comparar medidas de altura em relação à idade, inclusive em relação ao peso. E existem várias perguntas que vocês podem estar trabalhando com eles. Quais os alunos que gostam da cor azul? Quem gosta mais da cor amarela? O que o amarelo lembra? Tipo de flores que o amarelo pode estar representando. Aí vocês podem perguntar em relação às cores. Vocês já viram alguma flor azul? Aí eles vão falar, já vi uma flor assim, assada, já vi uma violeta, azul, roxa, comparar tonalidades de cores. E tudo que é tipo de pergunta que sejam fáceis da própria vivência da idade escolar desses alunos. Bom, as dicas estão aí, os problemas e perguntas são elaborados pelo professor e cada vez mais, conforme eles vão desenvolvendo a sua capacidade cognitiva de aprendizagem, essas perguntas podem ser elaboradas de maneira mais complexa, sim. E os professores, aproveitando essa coleta de dados, fazem uma inferência e analisar esses dados. É bem bacana, seria um bom recurso de discussão em aula, de tratar uma informação, de comparar e desenvolver, acima de tudo, a criticidade desse aluno que você tem em aula. Espero que vocês tenham gostado e no próximo material nós vamos estar trabalhando com o tratamento da informação de maneira mais abrangente, com outras questões, assim, práticas de serem aplicadas no dia a dia. Até a próxima!